Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre o conceito de professor como intelectual ou intelectuais, porque tem mais de um tipo de intelectual, de acordo com Giroux, que nasceu em 1943 e é viva ainda e é uma das pessoas mais influentes dos Estados Unidos. Bom, o conceito de professor como intelectual, ele nasce da ideia de intelectual orgânico de Gramsci, que é esse moço que aparece na foto. E o Gramsci, ele foi muito importante e é importante eu contar a história dele para vocês entenderem de onde ele tira essa ideia. Ele foi um italiano ativista político, jornalista e intelectual, um dos principais fundadores do Partido Comunista da Itália. Ele dizia que a gente precisava formar a classe dos trabalhadores para eles virarem uma hegemonia de pessoas pensantes que têm consciência das suas funções, têm consciência da sua importância de classe. E ele sempre vai escrever, vai lutar por essa ideia de diferentes formas, e foi por isso que ele, por exemplo, criou o Partido Comunista. Só que em 1922 a 1943, o Mussolini assume o poder na Itália, e o Mussolini hoje é considerado o pai do fascismo. Aqui na imagem vocês podem observar uma foto do Hitler com o Mussolini aqui. E o Mussolini diz assim: a gente precisa paralisar os cérebros pensantes por pelo menos 20 anos. Então o que ele faz? Ele manda prender o Gramsci, que foi preso em 1926 e ficou preso até poucos dias antes de morrer. Nesse espaço de prisão, Gramsci sempre recebe cadernos escolares mesmo, e ele começa a escrever nesses cadernos. E daí nascem os 15 cadernos do cárcere. E daí aqui na imagem vocês podem observar a tirinha. Professor, por que o senhor insiste tanto com Gramsci? Porque grande parte da crítica cultural contemporânea está baseada em suas ideias. E realmente é isso. Muitas ideias contemporâneas têm base em Gramsci, que também utilizou muito a ideia marxista para dar embasamento para as suas ideias. E, segundo o Gramsci, todos os homens são intelectuais, mas não são todos que desempenham essa função na sociedade. E daí a gente tem um exemplo agora, que foi ali em 2020, 2021, que a gente tem os entregadores, que até hoje ainda têm péssimas condições de trabalho, no sentido de segurança, de materiais que eles são dados, de qualidade no seu trabalho. E eles entendem-se como trabalhadores, eles têm uma visão de si mesmo como grupo de trabalhadores e de condições mínimas que eles necessitam para fazer o seu trabalho bem feito e da importância do seu trabalho para o funcionamento da sociedade. E por isso eles são intelectuais. E quando eles fazem essa movimentação para reivindicar os seus direitos, para mostrar, não, ó, a gente precisa de no mínimo isso, eles estão agindo como intelectuais na sociedade. Então, em todas as áreas, como aqui a enfermeira, o mecânico, o agricultor, em todas as áreas a gente teria então intelectuais. Aqui na tirinha, né? Nós estudamos Gramsci porque o pensamento dele serve para a nossa união e resistência ao capitalismo. E qual que é a definição de Gramsci, então, para o intelectual orgânico? Cada grupo social, nascendo no terreno originário de uma função essencial no mundo da produção econômica, cria para si, ao mesmo tempo, de um modo orgânico, uma ou mais camadas de intelectuais que lhe dão homogeneidade e consciência da própria função. Então, na formação de professores ou na profissão de professores também não é diferente. A gente seria um desses intelectuais orgânicos, uma área de intelectual orgânico. E daí o Gramsci tem essas ideias do intelectual orgânico e o Giroux vai pegar elas para dizer, bom, historicamente, na formação de professores, não se tem permitido que os professores profissionalmente se identifiquem como intelectuais. Por quê? Porque a gente tem pouca carga horária de trabalho para planejar nossas aulas, para fazer um bom trabalho, para estudar. E isso resulta numa narrativa unicamente de cunho prático. Então, muitas vezes, enquanto professores, nós acabamos se prendendo
a pensar como ensinar e não o porquê ensinar esse conteúdo, qual é o fim desse conteúdo. Então, acaba sendo uma formação mais técnica, no sentido de você fazer assim, assim, assim. Pode ser que potencialmente dê certo. E a gente também tem constantemente vendo ressurgir propostas de lei como a lei da mordaça, que a gente sabe que é inconstitucional, mas que de vez em quando tenta surgir novamente aí no nosso Brasil e que meio que tentam barrar a nossa profissão enquanto intelectual. E o Giroux, então, vai dizer que existem 4 tipos de intelectuais no nosso meio de professores. O primeiro deles é o intelectual adaptado, que seria aquele que ele obedece exatamente aquilo que lhe é prescrito. Então, se disserem para ele que ele tem que fazer daquele jeito, ele vai fazer exatamente como daquele jeito. Por isso que aqui na imagem é uma marionete servindo. E ele não vai questionar o porquê daquela forma, ele não vai perceber as ideologias por detrás daquelas práticas de ensino, daqueles conteúdos. E, de uma certa forma, então, ele vai colaborar para a manutenção da sociedade tal como ela está, porém sem perceber como ele colabora. O intelectual hegemônico, por sua vez, ele percebe as ideologias, as desigualdades que acabam permeando a sua prática e que sua prática muitas vezes reforça, porém ele não faz nada para modificar ela porque ele concorda com essas desigualdades, ele concorda com a meritocracia, ele concorda com a hegemonia dominante. Por isso, ele se mantém nessas práticas que ele percebe as causas, os efeitos das suas ações. E daí nós teríamos o intelectual crítico, que seria aquele intelectual que discorda das desigualdades, da ideologia dominante e da forma capitalista que o mundo normalmente tem existido. E ele percebe quais são os impactos das suas ações na escola, com os alunos, e como isso talvez às vezes propaga essas desigualdades. Só que ele consegue observar tudo isso, mas ele não toma nenhum partido para reivindicar mudanças, porque ele sempre diz que ele tem que se manter mais distante desses problemas, porque os problemas são grandes demais para que ele possa resolver sozinho e para que ele possa então fazer um julgamento mais neutro e melhor, porque ele não está envolvido com nenhuma causa, então ele consegue fazer esse julgamento. E por isso que daí ele está ali meio que preso ainda, né, como uma marionete, olhando para ele mesmo, conseguindo enxergar o resultado do seu trabalho de forma mais crítica, só que ele não faz nada para modificar aquilo que ele discorda. E o intelectual transformador seria aquele que percebe os fins das suas práticas e ele, discordando de alguma coisa, ele toma partido, ele corta ali os fios que ele prendem e tenta transformar realmente o mundo e a educação. E ele vai fazer isso por meio do diálogo, por meio de escutar os seus alunos e escutar a comunidade, vai tentar participar de grupos para que fortaleçam as suas ideias, para que eles tenham a construção de um projeto social e que a escola esteja contribuindo para esse projeto social de forma clara. E por isso essas imagens que revelariam um intelectual do tipo transformador. Então seriam esses 4 intelectuais, eu agradeço a atenção de todos e essas são as referências que eu utilizei. Tchau, tchau!